Olá, meu nome é Rick Pascoal, bem-vindos novamente ao canal Livros Online Rick. E para o livro de hoje vai ser um livro importantíssimo que fala sobre a parte do comunismo, sobre os gulags. Então, antes disso, já peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem e comentarem para ter mais relevância. Bora pro vídeo depois da vinheta. Então, como eu disse, hoje é um livro, uma obra importantíssima, o Arquipélago Gulag. O nome do autor realmente eu não vou conseguir pronunciar, mas vou tentar. Alexander Solzhenitsyn, não tenho a mínima ideia se é assim. Logo no prefácio do livro já mostra a seriedade que é ter um Estado grande, um Estado totalitário. Vamos lá na primeira citação. E pela primeira vez na vida fui acometido pela sensação de segurança, como se eu tivesse escapado de vez da maldita vigilância da segurança do Estado. Então, imagina uma coisa dessa depois que ele sai do Gulag, e é isso que é a sensação dele. Quer dizer, que nunca esteve livre, realmente livre. Então, esse livro que eu tenho em mãos tem apenas 708 páginas e ele é um resumo, tá bom? A obra mesmo completa, elas são 3 grandes volumes. Então, esses 3 grandes volumes ainda não foram traduzidos em português, o que tem esse resumo. Imagina vocês o desespero que é a pessoa ter que passar por uma prisão política. Imagina, você não sabe do que você é acusado e mesmo assim passa. Hoje em dia, no Brasil, nós temos uma situação dessa ainda, tá? Que infelizmente a grande parte dos senadores não se importam com isso, que eu acho um absurdo. Nós temos sim um preso político, não importa se você gosta ou não do trabalho dele, mas ele é um preso político. Então vamos lá, mais uma citação aqui. A maioria fica inerte, numa esperança vacilante. Se você é inocente, por que razão está sendo arrastado pelo colarinho, mas continua conjurando consigo mesmo? É um erro. Quando eles esclarecerem, vão me soltar. Quer dizer, imagina só uma coisa dessa. Quer dizer, a pessoa simplesmente não entende por que está sendo presa. Por quê? Porque não existe razão da prisão. Essa é a lógica do totalitarismo. Você não tem que ter razão. Pelo contrário, a verdade sempre é com eles. Então não importa mais nada. Então o que acontece? Então eles acabam disfarçando os seus abusos com mais ilegalidade ainda. Tá? E essas ilegalidades, elas são travestidas de legalidade. Então é a mesma coisa que a situação aí do jornalista Oswaldo Eustáquio. O STF, ele vai, diz que é legal o negócio, quer dizer, eles travestem toda a ilegalidade com uma capa de legalidade. É exatamente o que está acontecendo hoje em dia. E seria impossível conduzir essa limpeza sanitária, ainda mais em situação de guerra, se fossem usadas obsoletas formas processuais e normas jurídicas. Adotar uma forma totalmente nova, a justiça extrajudicial. E quem assumiu para si aquele ingrato trabalho, de maneira abnegada, foi a Comissão Extraordinária de toda a Rússia, de luta contra a contra-revolução, a especulação e a sabotagem. É o VTCHK, né? A sentinela da revolução, o único órgão punitivo da história humana a reunir em suas mãos a investigação, a prisão, o inquérito, a promotoria, o tribunal e a execução da sentença. Gente, quer dizer, quando a gente começa a ler certas coisas dessa, parece que isso não foi escrito isso um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Alguém concorda comigo? Isso daqui é um absurdo que está acontecendo no Brasil. Desculpa, eu vou repetir aqui, vamos lá de novo, né? O único órgão punitivo da história humana a reunir em suas mãos a investigação, a prisão, o inquérito, a promotoria, o tribunal e a execução de sentença. Quer dizer, isso aqui parece uma palhaçada, mas desculpa. É exatamente o que está acontecendo hoje em dia, né, nesse inquérito do fim do mundo, né, que seria o inquérito ilegal do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente é exatamente isso daqui. E claro, né, eu sei que muitas pessoas devem olhar assim e falar, nossa, mas como é que você pode querer tentar comparar uma situação que é uma exceção, né, aqui dentro do Brasil, em questão ao STF, em relação não somente ao jornalista, como também teve, eu acho, 9 deputados federais e teve um senador que já faleceu também envolvido nisso, e teve outras pessoas também, né, como ali o Alan dos Santos do Terça Livre e outras pessoas também envolvidas dentro desse inquérito. Como é que pode querer comparar, de repente, ali 20, 30 pessoas no máximo, certo? Com milhares e milhares e milhares de pessoas que foram julgadas de forma extrajudicial, quer dizer, né, para eles era de forma judicial, mas de forma totalmente totalitária e arbitrária na União Soviética. Bem, vocês têm que entender o seguinte, e esse que é o ponto que a pessoa não pode entender. As pessoas não começam fazendo as coisas de forma grande, de forma absurda. Elas começam sempre na surdina, de forma muito pequena. Se elas mostrassem quais são as suas reais intenções, as suas intenções finais,
jamais alguém ia olhar e falar, meu Deus do céu, você está maluco que eu vou confiar num cara desse, né? A gente tem que prender esse cara a fazer alguma coisa. Você acha que se Hitler, né, Mussolini, etc., tivesse realmente falado as suas proposições finais, eles teriam conseguido o que conseguiram? Sem dúvida que não. Né? Então, as pessoas elas começam devagar. É que nem a relação de diversas coisas, por exemplo, matar os bebês dentro do ventre das mães. Não é verdade? Ninguém começa falando, olha, daqui a pouco a gente vai pensar em pós-aborto, tá bom? Ou como aconteceu aí no estado de Nova York, que até um dia antes do nascimento, não tem problema nenhum, não tem crime. Quer dizer, você acha que as pessoas lá atrás, há 40 anos atrás, se falasse que ia chegar nisso, e era essa a intenção delas, matar a criança sem nenhum tipo de punição, porque é isso que eles fazem, você acha que as pessoas não iam, vamos dizer, se mover um pouco mais? Quer dizer, entende? Então as coisas sempre começam de forma pequena. E se a gente deixa os abusos, as arbitrariedades, elas se desenvolverem, é um germe que a gente vai criando, né? É uma planta que vai se crescendo, uma erva daninha, e ela vai se tomar totalmente o terreno, certo? Então a gente vê esses tipos de abuso acontecendo, principalmente nessa época de pandemia. A gente viu isso florescer de uma forma assim rápida, né? De uma forma assim gritante, mas isso já foi o quê? Já foi pautado em anos anteriores, sem dúvida alguma. Então você vê as Big Techs, as censuras das Big Techs e tudo mais. Isso daqui já começou há muito tempo atrás. Só que agora eles escancararam. Então as máscaras já foram caídas. Então qual é a solução agora? Bem, eu acho que ninguém aqui está para dizer qual é a solução na verdade, né? Mas qual é a perspectiva de uma coisa? A gente sabe que as pessoas elas melhoram na resiliência. Então as pessoas estão forçando tanto essas big techs, o globalismo, né? Entendeu? O que seria o Great Reset ou a nova ordem mundial. O negócio está tão escancarado que isso vai gerar, logicamente, uma consequência. E eu acho que essa consequência, tá, de forma positiva, está vindo para tentar barrar isso. E como que vai ser barrado isso daí? Vão ser criadas plataformas, vão ser criados, realmente os movimentos vão se fortificar de base, né? E isso vai fazer um contraponto no futuro. Né? Então a gente vê no Brasil, de 2014 para cá, houve um desenvolvimento grande ali do movimento conservador e isso vai se desenvolver cada vez mais. Tá? Então eu acho que quanto mais batem, parece o nosso presidente, né? Quanto mais bate é massa de bolo, né? Mais aumenta, mais fica forte. Um pouquinho mais à frente faz uma pergunta que vai ser jamais respondida, né? Abre aspas. É um mistério que não cabe a nós, contemporâneos, desvendar. Por que razão foi dada à Alemanha punir seus malfeitores, mas a Rússia não? Que caminho funesto teremos se não nos for dado nos purificar dessa perversão que apodrece em nosso corpo? Quer dizer, isso aqui é algo que o Olavo de Carvalho já fala há muitos anos, né? Quer dizer, por que que a União Soviética não foi julgada como teve o julgamento de Nuremberg em relação aos nazistas? Eles fizeram tão pior quanto. Aliás, muitas coisas foram ensinadas e exportadas para a Alemanha, como os campos de concentração, já aconteciam os gulags desde 1916, né? Então, como é que isso vai acontecer? Por que eles não foram julgados? Alguns países na Europa, o comunismo é simplesmente proibido e com toda razão, né? Então, essa pergunta é uma pergunta que até hoje não foi respondida. Né? Uma outra pergunta também, fazendo um paralelo entre termos de absurdos, mas saindo um pouquinho do livro, é um livro que eu já coloquei aqui, que é O Genocídio Ocultado, e que explica realmente ali como que foi feita a escravização negra, né, bem antes da época mercantilista. Quer dizer, os muçulmanos já faziam a escravização dos negros quase 1000 anos antes da Europa chegar ali e continuar com essa escravização. É uma outra pergunta que até hoje, por que os europeus foram julgados, entre termos, né, dessa forma, desse absurdo escravocrata que aconteceu, mas os muçulmanos não. Inclusive, algum comércio negreiro ainda existia em 2008 e praticamente isso ninguém fala. Isso eu estou falando lá na região do Oriente Médio. Então, por que esse tipo de coisa? Por que isso é escondido? Por que a história não mostra e seja dura realmente, ou justa, né? Que nesse caso não é nem ser dura, é ser justa em relação à União Soviética, aos abusos do comunismo, como também, por exemplo, da escravidão acontecida pelos muçulmanos, né? Então são perguntas aí que ficam no ar e infelizmente a história é deturbada e essas perguntas não são respondidas. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer mais uma citação também para ver o absurdo que acontecia lá. Todos os ex-combatentes, tá, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, quando retornavam à União Soviética, se vocês escutarem barulho aqui, é meu filho que não para de andar. Criança pequena é assim mesmo, tá? E o que acontecia? Quando eles retornavam, eles eram imediatamente presos ou fuzilados.
Tá? Então, olha que absurdo. Vamos lá na citação. Abre aspas de novo. Oficiais do Exército Vermelho, por demais agudos e avançados em suas conclusões, de maneira que Stalin pudesse evitar que ele sequer pensasse em trazer de sua expedição europeia a liberdade europeia, como já tinham feito 120 anos antes deles. Mas, de qualquer maneira, a maioria era de prisioneiros de guerra. E em meio aos prisioneiros de guerra de diferentes idades, a maioria era coetâneos meus. Não só meus coetâneos do Outubro, aqueles que tinham nascido com Outubro, aqueles que em 1937, sem serem perturbados por ninguém, foram aos montes às manifestações do aniversário de 2 anos e cuja faixa etária, no início da guerra, compunha o exército regular, destroçado em algumas semanas. E um pouquinho mais à frente, né? E éramos nós que agora caíamos em desgraça unicamente pelo fato de que tínhamos sobrevivido. Como é que você conseguiu escapar ileso de um campo de extermínio? Aí tem coisa errada, quer dizer, olha só como os caras pensavam. Quer dizer, os caras foram presos pelos nazistas, imagina uma situação dessa, passaram anos de repente num campo nazista, sofrendo todos aquelas horrores do campo de extermínio nazista, depois que iam para casa, eram presos também, mandados para o Gulag, entendeu? Às vezes pegavam penas de 20 anos, ou pena perpétua, ou eram fuzilados, porque a pergunta que não cabia na cabeça dos comandantes, né, da União Soviética, vou repetir, como é que você conseguiu escapar ileso de um campo de extermínio? Aí tem coisa errada. Então vamos lá, em conclusão. Vocês querem confiar num comunista? Problema de vocês, tá bom? O problema é que quando vocês confiam em gente psicopata, gente arrogante, gente maluca dessa, o que acontece? Você prejudica a mim e a minha família. Então está aí a dica de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu dei uma mudadinha aqui no ângulo da câmera, também espero que vocês tenham gostado, tá? Para ficar um pouquinho mais iluminado ali atrás. Então vocês, por favor, vocês curtam, comentem, compartilhem aqui o vídeo. Não se esqueçam também de se inscrever, aumentar aqui a relevância do canal. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.